Aqui na TV Atualidades do Direito, nesta oportunidade, vamos colocar em debate um assunto extremamente atual, que é o seguinte: a presunção de violência do artigo 217-A do Código Penal é uma presunção absoluta ou relativa? Aparentemente, o legislador de 2009 teria modificado todo esse assunto e teria abandonado esse tema presunção. Há doutrinador que inclusive chegou a afirmar isto, que o nosso código não trabalha mais com presunções. Acontece que não é bem assim. No código anterior, ou seja, no Código Penal, direito anterior, o tema estava no artigo 224. Lá havia uma presunção de violência. Expressamente se falava em presunção de violência. Agora, no artigo 217-A, o legislador simplesmente diz assim, ter conjunção carnal com, e aí, com quem tem menos de 14 anos, com quem tem deficiência mental ou com quem não oferece capacidade de resistência. O 217-A não fala mais expressamente em presunção de violência, não. E aí, alguns doutrinadores passaram a afirmar que o 217-A não cuida mais de presunção. É equivocada essa opinião, no nosso modo de ver. O 217-A continua presumindo a não eficácia do consentimento da vítima que tem menos de 14 anos. E a pergunta, o questionamento que nós temos que fazer é precisamente esse. É essa presunção de não validade do consentimento da vítima no plano sexual é uma presunção absoluta ou relativa? O Supremo Tribunal Federal já está começando a se posicionar. Se você passar os olhos, por exemplo, no HC 97052, você vai ver 052, você vai ver que o Supremo está entendendo que se trata de presunção absoluta. Também no habeas corpus 99993, também aqui o Supremo disse a presunção é absoluta. O STJ, por seu turno, também está entendendo que a presunção é absoluta. STJ também está entendendo que a presunção é absoluta. Se você olhar o habeas corpus 138239, você vai ver exatamente isso que eu estou falando. Assim, a primeira tendência jurisprudencial após a reforma do Código Penal de 2009 está no sentido de que a presunção é absoluta. Vamos lá? Está correto isso? Você concorda com isso? Ou discorda desse posicionamento jurisprudencial? Eu, particularmente, discordo. E, na minha opinião, não mudou nada do que era antes, lá no tempo do artigo 224. Aliás, naquela época do 224, eu cheguei a escrever um livro, tá aqui, Presunção de Violência nos Crimes Sexuais, e neste livro aqui eu trabalhei bem o tema, todo o tema
que nós estamos abordando nesse instante. Consegue dar um close aqui? Consegue dar um close neste Presunção de Violência? Aqui, ó, Presunção de Violência e Crimes Sexuais. Este livro está esgotado. Este livro está esgotado. E eu discutia, na época, justamente se aquela presunção do 224 era absoluta ou relativa. Acho que tem pertinência ainda, na nova legislação, tem pertinência continuar discutindo essa matéria. Com base no quê? Com base em duas coisas. Na nossa opinião, com base em duas coisas. Primeira, é impossível você estudar o direito sexual, a lei que cuida dos crimes sexuais, sem ter presente a sociologia. O mundo da sexualidade está impregnado por regras e normas sociológicas. Você não pode entender o texto legal friamente, como se o direito fosse deslocado da sua referenciabilidade social. Isso é Miguel Reale, que dizia que direito é fato, valor e norma. Teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Não dá para estudar o direito sem a presença desses três elementos. E o fato é sociologia. Não dá para estudar o direito sexual sem sociologia, sem o mundo fático que envolve toda essa matéria, os costumes que vão mudando em cada época, em cada período. Tudo isso faz parte da interpretação do texto legal e, sobretudo, da aplicação da lei penal no caso concreto. A lei diz, agora, lei atual, ter conjunção carnal com quem tem menos de 14 anos. Calma aí, porque em muitas situações o menino ou a menina tem 13 anos, já é um adolescente e já tem uma vida sexual amplamente já vivida. Muita gente no nosso país é assim. Depende da região, da cidade, dos costumes, da evolução desses costumes. Esse é um problema sociológico que nós temos que levar em conta na hora de aplicar a lei. Vou mencionar aqui algumas situações delicadas, só para entender como nós devemos interpretar o texto hoje que está no 217A. Quer ver? Olha as situações delicadas. Vamos lá. Um menino maior, com 18 anos, namora uma menina de 13 anos. Com o consentimento dos pais, namora ali, vive, frequenta a casa dos pais, tá tudo em família, eles dois têm lá o quarto deles, onde eles de vez em quando vão lá pro quarto deles, tudo às claras, tudo consensuado, há uma relação sexual entre eles. É estupro? Formalmente seria. Formalmente está lá no 217A. Mas com família consensuada, tudo ali de acordo, tudo público, tudo às claras, você acha que isso efetivamente é um crime de estupro de vulnerável? Você acha? Formalmente, pela letra da lei, é. Mas, neste contexto sociológico que eu estou mencionando, você acha que é? Você acha que é? Vamos lá. Ou inverte agora. Uma menina de 18 anos namora um menino de 13. Mas namora ali tudo junto, consentimento dos pais, tudo em ordem, tá ali, tem o quarto deles lá, eles vão pro quarto deles e praticam uma relação sexual. Isso é estupro? Você acha que isso é estupro? Formalmente é, mas você acha que é? Outro exemplo, pegue um menino de 13 anos que namora uma menina de 13 anos e os dois no final acabam mantendo uma relação sexual ou pelo menos, digamos, toques nas nádegas, nos seios ou beijos lascivos. Isso é crime. Se os dois namoram
com consciência dos pais, está tudo consensuado, está tudo de acordo, papapá. Isso é crime? Formalmente é. Pelo 217 é crime. Mas você interpreta isso como um crime? Se você for juiz, você condena os dois? Ou o menino que tocou as nádegas da menina, ou a menina que tocou as nádegas do menino, e suma, ambos de 13 anos. Você condena os dois pelo Estatuto do ECA em medidas socioeducativas? Sim ou não? E aqui estou colocando situações limites, que é para exatamente demonstrar o quanto que aplicar o direito é muito mais do que ler secamente o texto legal. Ser juiz é muito mais do que aplicar a letra seca da lei. Não é chegar e aplicar a letra seca da lei. Não é isso. Ser juiz é entender sociologia, psicologia, entender as regras jurídicas e fazer de tudo isso a construção de uma norma legítima, de um direito legítimo. Porque se for para aplicar a lei tudo automaticamente, formalmente, linguisticamente, bom, põe no computador que sai melhor, até porque o computador seria mais rápido do que a justiça. Mas não é assim, não é assim. Sobretudo no campo dos crimes sexuais, não dá para interpretar ou aplicar a lei com total dissintonia frente à sociedade, frente ao sociológico. Não dá, não tem como. Pegue outro exemplo, limite. Tribo indígena. Há tribo indígena em que, na primeira vez em que a menina menstrua, em seguida a tribo se reúne, é eleito um rapaz da tribo para manter uma relação sexual com a menina que menstruou, porque assim ela se transforma em mulher. É do costume da tribo. Se a menina tem 13 anos e menstrua, e este rapaz eleito tem 18, e aí, ele cometeu estupro? Formalmente sim. Formalmente sim. Mas nós temos que analisar, inclusive, o tipo penal do ponto de vista material, constitucional, internacional. Não a letra seca da lei. Não a letra seca da lei. Então, são temas todos, polêmicas, situações que eu estou colocando para concluir que não podemos interpretar o 217 secamente, gramaticalmente, linguisticamente. Não pode. Juiz é mais do que isso. É mais do que isso. Outro fator relevante. Outro fator relevante. Porque aqui em tudo, nesses exemplos que eu dei, a discussão é se a vontade da vítima tem valor ou não. Para nós, o ECA distingue muito bem criança de adolescente. Criança menos de 12, adolescente acima de 12. Para nós, então, essa diferença que o ECA faz é fundamental para interpretar o 217A. No seguinte sentido, se a relação se dá com uma criança menos de 12 anos, claro que aí não dá para sustentar nada de relatividade. Contra a criança é estupro. Está proibido porque viola o desenvolvimento da personalidade da criança. E não há que se falar em consentimento válido de uma criança. Tranquilo então. Relação sexual com criança é estupro. Ponto. Até aí vai. Agora, quando é um adolescente, 12 anos ou 13 anos, o seu consentimento ele tem que ser relativamente válido. Por quê? O ECA pressupõe condenações para quem tem 12 anos se ele comete um crime. E se o ECA diz que ele vai ser condenado a medidas socioeducativas, é porque parte da premissa de que ele tem uma certa consciência. Ele tem um certo sentido de valoração das coisas. E assim, com base no ECA, nós distinguimos relação com criança, relação com adolescente, dizendo que em relação ao adolescente é preciso verificar cada situação concreta,
cada vítima concreta, se houve consentimento, se sabia, se ela tinha instruções sobre vida sexual, se já tinha experiência sexual, se era uma prostituta ou não com 13 anos, que isso, desgraçadamente, existe no nosso país. Logo, nós relativizamos a presunção do 217 no que diz respeito a adolescente, 12 anos para cima. Nós não relativizamos quanto à criança, aí é estupro mesmo. Claro, não pode manter relação sexual contra a criança. Então, essa distinção é importante. E essa interpretação nossa vai no sentido do que diz a integralidade do 217. Por quê? Quando você examina a questão do enfermo mental e de quem não tem capacidade de resistência, você vê que o código, a própria letra da lei diz: verifique concretamente qual era o nível de resistência da pessoa e nível de compreensão do ato. Se na parte final do 217A o juiz tem que analisar caso a caso, também tem que analisar caso a caso no adolescente. Diferente caso de criança. Relação sexual com criança, aí não dá. Aí não tem nada que relativizar, evidente que é estupro, mas no mais, cada caso é um caso, sociologia é sociologia, não pode ser dissociada do direito. Você não pode aplicar a lei aí assim, atabalhoadamente, sem nenhuma conexão com a sociologia. Não existe direito sem sociologia, sem psicologia. Bem, assim é, essa é a nossa opinião. Na nossa opinião, o nosso livro, então, continua válido fazendo os devidos ajustes aqui de mudança, digamos, linguística do artigo 217. Mas o livro continua válido. Não está esgotado, é um livro antigo, meu, mas que eu quero reeditar para colocar todas essas polêmicas que eu estou, nesse instante, colocando aqui para vocês na TV Atualidades do Direito. Participe, comente, vamos aqui trocar ideias. Nós estamos aqui na TV Atualidades para exatamente discutir com você toda essa polêmica. Avante!